família do YouTube! Tudo bem com vocês? E mais um vídeo aqui para esse canal que eu sei que vocês gostam bastante. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a minha faculdade, que vocês já estão aí mais familiarizados aí com a minha faculdade de Direito no momento. Sabem que eu já sou agrônoma, mas assim, já expliquei tudo certinho aí porque que eu escolhi fazer Direito. E como eu já tinha falado em alguns vídeos anteriores que eu ia fazer todo semestre esse tipo de vídeo aqui pra quem quer fazer Direito também, assim, não só os tendentes a fazer agronomia, mas quem quer fazer Direito também, conhecer um pouquinho aí da faculdade. E hoje eu vou falar um pouco para vocês aí sobre o quarto semestre do curso de Direito, que vocês sabem que eu já estou lá cursando, já na metade já do curso, já estou finalizando o quinto semestre, mas eu ainda não tinha trago o meu feedback a respeito do semestre anterior que eu passei. Então chega de blá 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 e bora pro vídeo. Vamos lá falar um pouquinho sobre Direito. Então, pessoal, já comentei aqui que eu sempre vou analisando matéria por matéria aí pra vocês e já vou falando de antemão que todas as notas desse semestre foram 10, eu tirei 10, eu tirei a nota máxima do curso e tudo mais. Já expliquei como é que funciona a questão de pontuação aí do meu. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo porque eu vou responder, porque isso varia muito de faculdade para faculdade. Quando eu fazia agronomia era um tipo de avaliação, quando eu faço direito é outro tipo, porque depende muito da instituição. Mas já falo aí, já adianto para vocês que todas as matérias, todas as disciplinas que eu irei falar aí para vocês, eu já tirei nota 10, então não teve nenhuma que tenha fora dessa nota. E eu sei que vocês gostam bastante de saber nota a respeito. Agora, no momento, eu não tenho notas assim específicas de provas, mas se vocês acompanharam aí o vídeo que eu estudei aí na minha semana de provas nesse semestre em que eu estou cursando agora, vocês vão ver um pouquinho mais assim dessas notas individuais. Então vamos lá para nossa primeira disciplina que eu quero falar para vocês, é Direito Previdenciário. Direito Previdenciário, eu já começo dizendo para vocês que é uma disciplina que ela tem ela pode dar um grande desenvolvimento assim na carreira jurídica, digamos assim, na carreira como advogado, porque todo mundo precisa se aposentar, né? E geralmente as pessoas precisam do advogado para realmente requerer a aposentadoria, fazer todo aquele cálculo. O que eu achei da matéria? Achei uma matéria bem interessante, uma matéria que, se você não vai atuar ali e tudo mais, você vai aplicar ela na tua vida, no teu dia a dia, né? Porque como eu falei novamente, você vai querer se aposentar um dia. Claro que a gente sempre olha pela visão ali do advogado, em relação aos requisitos que a pessoa precisa ter para aposentar, os diferentes tipos de aposentadoria que tem ali. Então foi uma matéria assim com bastante detalhes, não é uma matéria muito fácil, até porque se você quiser se aprofundar mais nessa matéria, você vai ter cálculos e tudo mais. Então assim, não é uma matéria muito fácil, ainda mais teve várias alterações aí em relação ao direito previdenciário, né, nessa questão aí da aposentadoria. Então, é uma matéria um pouco mais que você tem que se dedicar um pouco mais ali, mas assim, é uma matéria interessante, como eu falei, ela é aquele tipo de matéria que você vai utilizar na sua vida aí, é uma matéria que ela tem muitos casos no nosso dia a dia, que a gente sempre às vezes está em contato com uma coisa. Não é a minha preferida, não foi a minha preferida nesse semestre, mas foi uma matéria bem legal e bem interessante de saber. Eu sei que tem bastante gente que vai para essa área aí do previdenciário e acaba gostando bastante depois, né? A segunda disciplina que eu trago aqui para vocês é Direito Civil Coisas, pessoal. Eu já comentei aqui anteriormente nos vídeos anteriores aí sobre o curso de Direito que desde o meu primeiro semestre eu venho tendo aí Direito Civil. Então ele sempre tá acompanhando, eu sempre tenho um pouquinho, conforme os capítulos ali do Código Civil, e eu sempre vou tendo alguma matéria relacionada. Dificilmente eu passo um semestre que eu não tenho algo nada relacionado a Direito Civil. E com relação a Direito Coisas, foi uma disciplina que eu gostei bastante. Ela traz basicamente o conhecimento relacionado à questão de posse. É uma disciplina que a gente consegue aplicar bastante no nosso dia a dia, o que isso dá mais intimidade com a disciplina, se a gente for parar para ver, pelo fato de que quando a gente consegue aplicar aquilo no nosso dia a dia, a gente tem mais uma questão assim de conseguir imaginar a aplicação, a parte prática dela. Então ela trazia a questão de posse, a questão de propriedade, das questões assim, porque quando eu falo coisas é estranho falar, quando eu não fazia direito é estranho dizer, direito civil coisas, mas é basicamente assim,
esse caderno aqui é meu, ele é meu por causa disso, isso, aquilo. Ou porque eu tenho a posse dele, eu tenho a posse, mas eu não tenho a propriedade, que são coisas diferentes, conceitos diferentes. E um exemplo bem prático que a gente tem aí relacionado com essa área do direito civil é a questão do uso capião, que é um instituto aí do direito, dessa área do direito civil, em que a gente aplica bastante aí em relação, né, da questão de bens imóveis, no caso, e até mesmo como que se dá a passagem de posse de bens móveis, então tudo relacionado. É bem interessante essa matéria, eu gostei bastante. Pode-se dizer que é uma das matérias assim, de direito civil que eu mais gostei relacionado, antes mesmo de direito civil, coisas, a gente teve direito de obrigações. Então, assim, direito civil é uma escadinha em que a gente vai construindo o conhecimento ali semestre após semestre, e daí a gente vai meio que ligando as coisas, e a gente vai interligando, e conforme qualquer curso, assim, na verdade, né? Claro que sempre tem umas matérias mais individuais, assim, que não tem muita relação, mas direito civil foi uma matéria bem interessante e bem legal. A outra disciplina que eu tive no curso, no quarto semestre, foi Direito Coletivo do Trabalho e Tutelas Coletivas. Acho que no meu segundo semestre eu já comentei com vocês que eu tive Direito Individual do Trabalho e nesse semestre eu tive Direito Coletivo do Trabalho. Mais uma vez, acho que eu já comentei lá também que eu não tinha gostado da disciplina e mais uma vez eu volto a dizer que eu não gosto. Bom, gente, o que eu vou falar pra vocês? Se direito individual do trabalho já é um pouquinho desinteressante, eu sei que tem gente que gosta muito dessa área e quem vai para essa área é uma área interessante, quem vai atuar dentro dessa área diz que é uma área muito interessante, muito rentável, sim, para se dizer, mas também é uma área bem trabalhosa. Assim, para quem gosta e tudo mais, é legal, mas para quem não gosta, não tem nenhuma aptidão e tal, não. Zero, gente, zero. Se for para dizer a matéria que eu menos gostei desse semestre foi essa, porque ela traz basicamente a questão, assim, da aplicação dos sindicatos, da formação dos sindicatos, assembleia, todas aquelas coisas, assim. Agora é o papel do sindicato representando o direito dos empregados perante o empregador. Antes, lá no direito individual, eram os diferentes tipos de empregados, então assim, era mais aplicável no dia a dia. Como falei para vocês anteriormente, eu me dou melhor com disciplinas que sejam assim. Eu consiga colocar a prática nela no dia a dia, porque é basicamente isso, mais afinidade. E direito coletivo, não. Eu acho que o sindicato ele já é um instituto mais distante. Claro que se a gente entra numa empresa e tudo mais, a gente tem mais conhecimento, mais proximidade a respeito disso, mas eu acho que ele é um instituto um pouco mais distante da nossa realidade, então toda a separação de categorias de sindicatos e tudo mais, todas aquelas questões aí, daí já entra esse papel. A minha matéria, essa disciplina na minha faculdade, ela juntou com tutelas coletivas, como falei anteriormente, que não tem muito a ver com a disciplina, basicamente a proteção, quem que é responsável pelos direitos em que a gente não consegue estipular uma pessoa em si, que aquele direito vai afetar, por exemplo, o meio ambiente é um direito coletivo, então de quem é a responsabilidade desse direito, né, não é uma pessoa só. Esse entendimento de tutelas coletivas, assim, meio por cima. A professora justamente ela aprofundou mais realmente em direito do trabalho em si, mas basicamente é isso, gente. Não foi uma matéria que eu gostei, me desculpem aí os trabalhistas, né, dessa área, mas não gostei nenhuma das duas que eu tive até agora. A outra disciplina desse semestre foi Direito Penal, Teoria das Penas e Execução Penal. E basicamente, gente, também eu já comentei com vocês dos semestres anteriores que eu vim tendo direito penal também desde lá do primeiro semestre. Acho que teve um semestre ou outro aí que não tive algo relacionado a ele. Mas também, direito penal, aquela questão de escadinha, vai tendo uma escadinha, daí você vai construindo conhecimento ali como direito civil. Esse semestre eu tô tendo direito penal, e o que eu tenho na disciplina desse semestre de direito penal, eu estou utilizando o conhecimento que eu adquiri lá no segundo semestre, com outros direitos penais, com essa parte também que eu tive dessa disciplina no quarto. Bom, gente, o que traz essa parte de execução penal e teoria das penas? É basicamente a gente saber diferenciar uma pena da outra, em que momento que ela vai ser aplicada, a questão de prescrição da pena, assim como tem os institutos de decadência e prescrição dentro do direito civil,
Direito penal é a mesma coisa, também tem a prescrição, só que é um diferente, é um outro cálculo. Trazer essa dosimetria da pena, eu sei que a dosimetria da pena ela é mais relacionada assim com juiz, é o juiz propriamente dito que vai ter, geralmente nas universidades não tem, mas meu professor trouxe esse plus para nós, digamos, relacionado a gente saber calcular uma dosimetria da pena. Foi algo muito interessante porque a gente colocou na prática e isso pode se tornar um bônus muito legal assim para advogado, porque a gente meio que quando o juiz ele espera a sentença lá com a pena que ele deu, a gente tá confiando no juiz, mas o juiz é uma pessoa humana como qualquer outro e pode cometer erros e tal, e isso pode ser um argumento até às vezes para teve um pequeno erro de cálculo ali na dosimetria da pena, e o advogado saber identificar isso e poder argumentar a favor ali do cliente, do representado. É interessante, sabe, a gente saber. Foi uma matéria, a minha matéria preferida, porque a gente realmente teve que fazer cálculo, então o meu espírito lá, um pouco de agrária tava falando um pouco mais alto, mas eu pude colocar em prática, era algo mais dinâmico, assim, essa questão de penas. E também saber qual que é a definição, qual tipo de teoria que o Brasil adota das penas, porque a gente sabe que cada ordenamento jurídico dos países são diferentes, né? Tem uma visão diferente. Então foi bem interessante, foi a minha matéria preferida. Acho que penal já tinha sido uma das minhas matérias preferidas no semestre passado e ela continua sendo. Nesse semestre, não sei, talvez. Ainda terei um feedback ainda para vocês, ainda que eu já estou finalizando esse quinto semestre. Mas vamos ver aí. Mas penal do quarto semestre foi muito legal, gente. Isso eu posso falar pra vocês que tá de parabéns. A penúltima disciplina que eu tive no quarto semestre foi Direito Processual Civil, Conhecimento e Processo Eletrônico. Ali eu comecei a ter, gente, basicamente, eu tive já a teoria geral do processo em um dos semestres, não vou lembrar bem ao certo, mas agora a gente começou a ter o direito processual em concreto, basicamente, posso dizer assim. Todas as matérias que eu já falei aqui pra vocês, direito penal, direito civil, direito do trabalho, todas elas têm a parte processual. Então, assim como eu tenho a parte da teoria, eu vou ter a parte do processo. Porque um advogado sem saber o processo não é um advogado, basicamente. A gente conheceu todos a parte inicial ali de um processo, em que é passível de entrar com o processo, quais que são as partes, quais que é o autor, o réu, quais que são os direitos, tudo mais. Não chegamos na parte de recursos ainda. Começamos aí a lidar com partes de peças processuais, a escrever petição inicial, que é a peça básica que você dá entrada no processo lá. Não vou falar pra vocês que é uma matéria fácil, não, é uma matéria bem complexa. Tem muitos conceitos, assim, que às vezes a gente acaba confundindo aí nessa questão. Mas, gente, assim, é algo que um advogado sem essa parte processual, como falei pra vocês, é um advogado que vai faltar muita bagagem, porque digamos que a ferramenta, o processo, a ferramenta que a gente usa para advogar, pra gente expressar os argumentos ali através do processo. Só que a gente precisa saber como que funciona todo o processo dentro de uma plataforma eletrônica, que é no caso a parte processual eletrônica ali que a gente teve. No Paraná já é tudo eletrônico. Então a gente precisa saber como é que funciona também essa questão. Existem processos físicos, a gente vai ter contato com processos físicos. Eu já tive contato quando fiz estágio e já puxando essa questão. Eu falei anteriormente, essa matéria era uma matéria complexa, uma matéria difícil, e o que me ajudou bastante foi eu ter feito estágio em escritório de advocacia, porque ali eu vi basicamente o processo acontecendo na minha frente, o processo rolando ali na minha frente, a concretização dessa teoria que eu tava tendo na sala de aula. Não foi a mesma época, mas me ajudou bastante com o conhecimento que eu aprendi lá, inclusive. Então, fica uma dica aí, se você quer realmente advogar, já falei, acho que anteriormente em outros vídeos, que é bom sempre fazer estágios aí nos escritórios de advocacia, porque ali você vai ver realmente o advogado atuando. Então, foi uma matéria, não foi, como eu falei, não foi a minha preferida, já comentei aqui, foi difícil. E assim, eu imagino que os outros direitos processuais que vão vir pela frente também não vão ser muito fáceis, mas assim, não tem como fugir muito, né, que eu falei pra vocês, pessoal, mas a gente vai aprendendo aí, vivendo e aprendendo, como falamos. E a última disciplina que eu tive no quarto semestre foi o projeto de extensão.
ainda que eu falei pra vocês que isso altera conforme a instituição, tanto que quando eu fiz o curso de agronomia, o projeto de extensão ele era algo totalmente voluntário, ele não era parte de uma disciplina do curso, e aqui no curso de Direito, por causa da instituição, coloca isso como uma disciplina dentro do curso que seja obrigatória. E o tema do projeto de extensão de cada semestre tem um projeto de extensão com um tema diferente. O tema do projeto de extensão desse semestre foi realmente o curso de Direito, né? As questões do curso de Direito e o Direito Constitucional. E aí, então a gente teria que dar palestras para jovens, adolescentes, assim, de uns 13, 14 anos mais ou menos, para mostrar essas temáticas. O meu grupo ficou com a parte do curso em si de Direito. Eu apresentei a respeito das disciplinas para vocês, só para vocês terem uma ideia, assim, né? Porque às vezes nem sempre vocês vão ter. Eu sempre gostei muito de projetos de extensão, tanto que quando eu fiz o curso, quando eu tava fazendo agro, eu fazia projeto de extensão, fiz por muitos anos. Então eu sempre gostei bastante e eu achei muito interessante essa questão da gente trazer o curso, mostrar para eles ali quais que são as carreiras que podem seguir com a advocacia, quais disciplinas vai ter no curso. Trazer essas características basicamente, porque eu já comentei com vocês que essa época que a gente tá ali tentando prestar vestibular, pensando no que a gente vai fazer, é uma época imprescindível, porque eu não tive. Então eu tive que ir atrás assim dos cursos e ver mais ou menos como que funcionava o curso ali, meio que no escuro, né? Então, esses projetos que traz essa questão assim, das profissões dentro das escolas é muito interessante porque te dá uma luz lá no fim do túnel, dando mais ou menos o que você tem mais aptidão e o que você pode fazer. Então, o nosso projeto foi relacionado a isso, foi bem interessante, foi bem legal a experiência. Então, o projeto de extensão ele tem um outro método de avaliação através de relatório, não é por prova, que nem as outras disciplinas, mas ela é uma disciplina que eu sou obrigatória a fazer, né? Sou obrigada a fazer dentro aí do plano do curso. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse semestre do curso de Direito. Vocês sabem que por eu estar realizando o curso aí meio que em tempo real, eu posso trazer para vocês o meu feedback de cada semestre. Já falei que curso de agronomia não posso fazer isso, mas eu sempre trago, assim, puxar lá da memória e falar um pouquinho sobre cada ano. Aqui é um pouco mais detalhado do que o curso de agronomia, mas é isso. Então comenta aqui embaixo se você quer ser agrônomo, quer ser advogado, se não quer fazer direito só para fazer concurso também, ou se essas matérias aí que eu falei, você também gosta, já ouviu falar, gostaria de fazer o curso ou não. Vamos bater aquele papo que a gente gosta sempre, né? Então, aquele grande beijo e até o próximo vídeo. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que eu tô postando uma coisinha ou outra por lá. Você me acompanha mais no meu dia a dia. E até o próximo vídeo e até o próximo semestre do curso de Direito. Tchau!